Sabe aquela conversa difícil que você precisa ter com o seu gestor, com o seu time, ou com um par, um colega de trabalho? Só de pensar dá até um frio na barriga e falar, acho que eu vou pular esse assunto, não vou conversar. Mas sabia que tem uma técnica, tem uma forma para você aproveitar melhor esse momento? É o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Fala, T&D! Hoje nós vamos ter aqui no estúdio conversas cruciais e eu tenho aqui nesse mês de março, mês da mulher, uma grande convidada que já agradeço de antemão por ela estar aqui, que é a Natália Mauro Gianpietro. Já vou apresentá-la para a gente começar essa conversa aqui que eu estou bastante curiosa. Ela é formada em farmácia bioquímica pela USP, é pós-graduada em gestão de pessoas e negócios, ela é profissional de treinamento da indústria farmacêutica já há 11 anos, já passou por várias empresas e também tem mais coisas sobre a Natália que não estão no LinkedIn. Então, seja bem-vinda. Queria que você já começasse respondendo essa pergunta. O que é que não está no seu LinkedIn? Quem é você como ser humano? Eita! Olá, tudo bem, Elis? Tudo bem. Primeiro, obrigada pelo convite. Super agradecer. É um prazer poder estar aqui com você, com o time, para a gente poder debater um tema aí difícil, polêmico, crucial. Poxa, o que não está no meu LinkedIn? Eu acho que talvez a minha grande paixão por cachorro. Uau. É algo bastante forte em mim. Eu, se pudesse, teria uma ONG aí aberta. Já visitei, já fiz trabalhos voluntários em algumas ONGs de cachorros abandonados e gatinhos. E acho que também talvez uma característica muito forte em mim, que seja uma característica, que é uma característica de excesso de justiça. Eu tenho isso bastante forte em mim. Então, acho que são duas coisas que talvez não estivessem ali no LinkedIn, mas que poderiam me definir de maneiras distintas, mas que podem me definir. Já me chama muita atenção a questão do senso de justiça, até pelo tema que a gente está trazendo aqui, e muito característico desse mês da mulher. E, coincidentemente, não estou aqui nem com o Igor, nem com o Carlos. Um abraço para vocês. Eu queria muito que vocês estivessem aqui comigo para dividir sobre essa conversa crucial, que não é um tema só para mulheres. Não. E quero pedir, o que é esse senso de justiça da Natália e como é que a gente define, então, uma conversa crucial? É bem curioso, assim, você trazer esse fator e a gente tentar fazer um link com o tema que a gente vai trazer hoje, porque a gente vai falar bastante aqui sobre percepção. Então, apesar de eu me definir aí como uma pessoa que tem um alto senso de justiça, a gente tem que lembrar que isso é parte de percepções, né? Que às vezes o que eu acho justo, você pode não achar. E é exatamente isso que faz, às vezes, a nossa conversa ser crucial. Porque um dos pontos que define, essa definição ela não é minha, já adianta, é uma definição de um livro chamado Conversas Cruciais, de 4 autores. E a definição que eles trazem é uma definição de 3 pontos, de 3 características que compõem uma conversa crucial. A primeira dela é opiniões divergentes. Então, exatamente, né? A gente fala aqui sobre o senso de justiça e, às vezes, a minha percepção e o que eu acho pode não ser o que você pensa. Então, a opinião divergente é um dos pontos que caracteriza uma conversa ser ali difícil, crucial. O segundo ponto são altos interesses. Então, algum assunto que, de fato, para mim e para você, importam muito. Então, vou dar um exemplo muito bobo aqui de uma conversa que não seria crucial com a Natália. Se você falasse sobre futebol, eu sou corintiana, mas se você falar... Ih, essa cara... Eu sou corintiana também, mas eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Não vai ser um assunto para nós. Provavelmente somos corintianas, mas não é algo que... Zero me interessa. Isso. Então, se alguém vier aqui falar mal do Corinthians, de um jogo, de alguma coisa, isso não vai me importar e a gente não vai cair numa conversa crucial. Mas isso pode acabar acontecendo com outras pessoas e eu conheço muitas delas que isso teria alto interesse. E o fato de você ter uma opinião divergente da outra pessoa e isso ter uma grande importância para você em termos de interesse, de alto interesse, acaba gerando emoção aflorada
que é o terceiro elemento, eu diria, né, que compõe aí uma conversa difícil. Então, acaba que você gera emoções em você que faz aquela conversa, de fato, se tornar difícil. E tem até um motivo muito específico de isso acontecer. Posso já emendar uma... Por favor, emenda. Que é o porquê que a gente acaba gerando essa emoção aflorada, né? Porque nós, como... animais que somos, na verdade, né, a gente acaba tendo uma resposta instintiva quando a gente tem opiniões divergentes e altos interesses envolvidos. Porque a reação que acontece na gente é uma reação clássica de run or fight, né? Então, quando um animal se vê ameaçado na natureza, ou ele luta ou ele foge. E essa é uma reação fisiológica que acontece no animal. Então, o animal acaba tendo um pico de adrenalina, de cortisol. Por esse motivo, a gente sente, né, o animal, e nós também sentimos uma palpitação no coração. Isso tudo faz com que todo o nosso sangue vá para as extremidades, para que a gente possa lutar ou fugir. E isso é a pior coisa que pode acontecer numa conversa, porque todo o sangue sai da sua cabeça, que a gente deveria usar o nosso cérebro para dar uma resposta, e acaba tendo uma resposta instintiva de lutar, então brigar naturalmente numa conversa, ou de fugir, que é se silenciar e simplesmente não participar de uma conversa. Natália, a gente faz aqui uma autodescrição para as pessoas que estão nos acompanhando e que não podem nos ver. E daí eu vou fazer a minha, vou emendar com uma pergunta, você faz a sua e dá a resposta, por favor. Então, eu, Eli Soares, host aqui do Fala TID, sou uma mulher morena clara de estatura média, 1,64, tenho os meus cabelos longos, volumosos e bastante, com algumas luzes aí, bastante enrolados. Estou vestindo a camisa da Bravend, que é cinza chumbo, tem um logotipo de um pássaro branco bordado. E aqui no nosso estúdio a gente está aí uma de frente para outra, mas eu espero que a gente não tenha nenhuma situação de conversa crucial que vá para a emoção e que a gente precisa lutar ou fugir. Não é essa a questão. E a gente está de frente uma para outra numa mesa com um tampo branco de madeira e ao fundo tem a televisão aqui com o logotipo do Fala TID. Então você colocou aí os 3 pontos para a gente entender o que é uma conversa crucial, mas eu falei logo no início que existem estratégias para que a gente possa conduzir uma conversa que é crucial de uma maneira que as pessoas não precisem nem lutar e nem fugir. É isso mesmo, Natália? Exato. Então, deixa eu começar pela minha descrição. Eu sou uma mulher de 1,72, morena, cabelo um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eu estou vestindo um azul royal aqui. Estou com um colar bastante grande. A Elis esqueceu de avisar que ela é uma moça muito bonita. Ai, obrigada. Então, somos iguais nesse sentido. Mas estamos aqui juntas, então, de frente uma para outra. Eu achei muito curioso você falar que a gente está de frente uma para outra, Elis, porque uma das dicas que eu poderia dar para você tentar evitar ter uma conversa... Quando você for ter uma conversa difícil, para que ela não seja tão difícil, é o posicionamento. Você me fez lembrar disso. Interessante. Então, você evitar estar de frente um para o outro. Preferencialmente sentar lado a lado ou de quina, né? Então, uma pessoa praticamente ao seu lado, para que a sensação não seja de luta. É interessante isso, né? Muitas vezes o nosso corpo fala. Sim. Muitas vezes eu diria todas. Então, isso é uma questão de posicionamento que pode ajudar. Acho que é uma dica bastante válida para o tema. Sim. Em termos de estratégia, eu acho que o principal aqui é a gente levar em consideração que a gente não pode... nem lutar, nem fugir, né, como você falava, em termos da maneira como você vai falar com a outra pessoa, você tem condições de você ser 100% transparente e honesto e, ao mesmo tempo, respeitoso. Para que você não precise nem se silenciar, ou seja, sair da conversa. E existem outras maneiras de se silenciar também, né? Sendo irônico é uma maneira de se silenciar. Você fala aquilo que você não quer dizer, né? A ironia é isso. Então, se silenciar não significa apenas você não abrir a boca. E existem outras maneiras de você também brigar
lutar durante uma conversa, que não somente falar para ser desrespeitoso, mas você também pode usar tons de voz que provoquem essa sensação de luta também. Mas em termos de estratégia, Elis, existe sim uma maneira que a gente pode tentar evitar que a conversa flua para esses caminhos que a gente não quer, sendo, portanto, 100% transparente e, ao mesmo tempo, 100% respeitoso. Que maneira é essa? Na verdade, existe um passo a passo, né? Que é muito difícil de você aplicar, eu falo por experiência própria, mas que se você não desistir um dia, quem sabe a gente chega à perfeição. E o primeiro passo, Elis, que é o que eu vejo as pessoas mais errando, é você iniciar com um julgamento, com a sua percepção, com aquilo que você sentiu, com aquilo que você está enxergando que está acontecendo daquela história. Porque, normalmente, quando a gente começa dessa maneira, a gente já provoca no outro sentimentos e emoções que vão acabar fazendo o outro também ter respostas instintivas. Então, como não fazer isso, né? Que técnica a gente usa? O primeiro passo para você conseguir ter uma conversa fluida, uma conversa difícil, fluida, é você começar com fatos, como se você fosse um jornalista contando algo que aconteceu, né? Sem julgamento, sem a sua percepção, sem qualquer coisa que faça com que o outro se sinta ameaçado. E quando eu falo de a gente começar com fatos, são fatos mesmo. Por quê? Porque isso dá abertura para outra pessoa ouvir. Quando você fala fatos sem julgamento e sem a sua percepção daquilo que aconteceu, é impossível que a outra pessoa não vá te ouvir, porque ela vai concordar com você em termos de fatos. O que aconteceu, aconteceu. A partir desse momento é que você pode trazer, então, a sua percepção, os seus sentimentos, deixando claro que aquilo é seu e não da outra pessoa, que é outro erro comum que acontece durante uma conversa crucial. Ao invés de você falar, eu senti que, eu tive a percepção de que, você já joga para o outro e não para você. Você fala, você foi agressivo, você foi irônico, você é sempre assim, você sempre faz isso. Todo mundo percebeu que você... Então, generalizar é uma maneira errada de você continuar essa conversa, né? Todo mundo percebeu que você sempre é assim. E julgar o outro, trazer a sua percepção voltada para o outro é outro erro. Então, você traz para você. O fato é esse e isso que aconteceu me fez sentir tal coisa, me traz a percepção de que você quis me expor, me traz a percepção de que você foi agressivo, me traz a percepção de que, né, eu senti desta maneira. Por que a gente faz isso? Porque o que você sentiu e o que você percebeu, aí sim é seu. O outro não pode dizer, eu não fui assim, porque você não está dizendo você foi assim. Você está dizendo, eu percebi que você foi assim, eu senti que você foi assim. E isso me deixou chateado, isso me deixou triste, isso me deixou com raiva, isso me deixou... Você traz o seu sentimento. Desestabilizado, enfim. Qualquer coisa. Quando você traz o holofote para você, o outro não pode discordar, porque aquele sentimento é seu e aquela percepção é sua. E o terceiro passo é você... Aí sim você abre para ouvir. Eu senti isso, eu percebi isso, eu me senti dessa maneira. Você pode me explicar qual foi a sua intenção quando o fato foi aquele? Bacana, daí devolve a pergunta. Você devolve. Só que assim, você tem que estar muito aberto para isso. Muito aberto. Porque quando você devolve com uma pergunta aberta, você tem que estar aberto a ouvir qualquer outra história que não aquela que você contou para você. Porque quando você sente algo, quando você sente raiva, medo, tristeza, seja lá o que for, você está sentindo aquilo baseado numa percepção que você teve do fato. Quando você questiona o outro o que aconteceu, qual foi a intenção dele, você tem que estar aberto a ouvir uma história que não foi aquela que você contou para você. E a partir de então, você, junto com a outra pessoa, passam a debater sobre os fatos que aconteceram, como vocês sentiram, por que aquilo aconteceu, para no final chegar a uma convergência e um entendimento. Então, a técnica, ela é muito bonita, assim, no papel, mas eu falo por experiência própria, de que
muitas vezes eu vi isso dar certo e senti isso dar certo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E, Natália, as pessoas entenderam, preciso ter opiniões divergentes, eu preciso ter um alto grau de interesse envolvido e eu vou ter questões de emoções afloradas. Quais são os exemplos práticos do dia a dia do ambiente corporativo em que eu tenho conversas cruciais que já estão desenhadas, que vão acontecer, que a gente sabe? Tem aí uma listinha para eu já identificar? Olha, eu vejo coisas que eu vi acontecer, porque a gente trabalha esse tema, na empresa onde eu trabalho, a gente trabalha esse tema com a liderança. Na verdade, esse tema deveria e poderia ser trabalhado com qualquer hierarquia, mas a gente acaba trabalhando mais com a liderança, porque a gente sabe que muitas vezes um feedback que um gestor vai dar para um funcionário pode virar uma conversa crucial. Então, claro, a gente tem mil maneiras não, a gente tem várias técnicas de feedback e elas todas funcionam. Quando que a gente parte para uma conversa crucial dentro de um feedback? Quando você sabe que aquilo vai gerar ou já gerou emoções afloradas e a conversa fluiu de uma maneira que você não queria e você teve que interromper por qualquer motivo. Acho que eu tenho alguns casos, assim, do que eu vi acontecer onde eu trabalho, e aí acho que é só importante eu fazer aqui um disclaimer de que tudo que eu estou trazendo são opiniões da Natália, e não da onde eu trabalho hoje, atualmente, né? Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas próprias e não representam aquilo que a empresa pensa. Mas eu vi questões, por exemplo, de gestores que tiveram que falar com os seus funcionários, que tentaram um modelo clássico de feedback, não conseguiram porque o funcionário ficou muito tenso com aquela conversa. E em outros momentos teve que partir para uma conversa difícil, porque o modelo clássico de feedback não funcionou. Por que eu vi muitas vezes isso acontecer? Porque o gestor acaba colocando as percepções e os julgamentos dele na frente, e isso, obviamente, faz com que a outra pessoa se sinta ameaçada. E ela vai lutar ou fugir, como a gente conversou. Então, teve casos de funcionários, de representantes que não estavam performando bem e queriam ser promovidos, por exemplo, tentar uma vaga em outra área, ou querer uma promoção mesmo, querer virar gestor, tentar uma vaga para cima. E o gestor realmente tem que colocar essa pessoa no local onde ela se encontrava naquele momento. Então, o que eu vi acontecer? O gestor falar coisas do tipo, olha, porque você costuma ser muito agressivo, não dá para você ser gestor hoje. Então, você percebe quanta percepção e quanto julgamento vem na frente de tudo. Quando, na verdade, você tem que mostrar com fatos e dados o que está acontecendo. Então, a performance não está boa, quais são os KPIs que eu tenho para mostrar que a performance não está boa? Ou quais feedbacks de outras pessoas, pares dessa pessoa, a gente tem para mostrar que ela está trazendo uma percepção de agressividade para os outros e isso faz com que ela não possa crescer na carreira naquele momento, que ela teria que melhorar. Já vi casos em reuniões, e sempre é isso, né? Assim, do que eu vejo, são as percepções e os julgamentos das pessoas passando na frente. Então, eu vi como as outras pessoas recebem as falas das outras. Então, eu vi casos, por exemplo, de pares conversando em reuniões, em que uma das pessoas se sentiu absolutamente exposta pelo que o outro trouxe, porque ele falou, os seus e-mails são muito compridos e é lógico que eu não ia responder seu e-mail porque ele era muito comprido e eu tô com várias outras coisas para fazer. Então, você tem que aprender a fazer e-mails mais curtos e objetivos para que todo mundo possa ler. Nossa, nem preciso falar para onde foi essa reunião, né? Então, e isso na frente de várias pessoas. Quer dizer, para você ter uma conversa crucial também, você tem que partir do princípio de que você vai chamar a pessoa de canto e conversar só com ela. Casos que aconteceram, inclusive comigo, um diretor de unidade de negócio, que também, quer dizer, eu estou falando de uma hierarquia acima da minha na época, que também trouxe as percepções dele. Eu vou falar com a diretora de treinamento, por que isso não foi feito até hoje? Porque eu acho que isso deveria ter sido feito muito antes. Nossa, eu me lembro da sensação, assim, de sentir o meu coração palpitar mais forte. Eu acho que isso, eu aqui falando, muitas pessoas devem se lembrar de casos de falar, nossa, durante uma reunião eu senti isso. E essa é o melhor pulo do gato que você tem para falar, eu estou entrando em modo instintivo.
Entende? Então, o seu corpo responder com essas sensações de palpitação, de coração, de falta de ar, de boca seca. Isso, o estômago sobe, né? Você realmente sente sensações fisiológicas por conta do cortisol, adrenalina, que eu comentava mais cedo. Então, são muitas vezes, o que eu mais trabalho hoje em dia é gestão com o liderado, né? De conversas difíceis que a gente vai ter, de pessoas que não têm a percepção real do que está acontecendo com ela. E para conversar com o gestor e quer, às vezes, cargos acima, tentar outras possibilidades. Questões para cima, questões para o lado. Então, acho que eu vejo isso acontecer com muita frequência em qualquer nível, para qualquer lado, assim. Então, acho que eu poderia buscar vários exemplos aqui ainda, mas vou me resumir a esses 2, 3 que eu te passei agora. E, Natália, você trouxe alguns exemplos aí de reuniões, de ter interferências ali que pegam a pessoa de surpresa e acaba indo para essa emoção. E até essa pergunta. A conversa crucial, ela precisa ser preparada? Eu me preparo e também aviso, Natália, olha, em determinado dia eu vou conversar com você, queria agendar um horário e o tema do nosso assunto é determinada situação, para que você também possa se preparar, ou não, uma conversa crucial é melhor, ou em qual momento que eu faça isso um pouco mais de surpresa? Eu acho que se você, é lógico, você está numa situação como essa de uma reunião, que aconteceu alguma coisa, não dá para você responder na hora, na frente de outras pessoas. De fato, é prudente que você agende essa conversa para um outro momento, até aí eu vou falar por mim, não só por estar na frente de outras pessoas, mas pensando na Natália, porque certamente eu ia dar uma resposta que ia ser totalmente instintiva. Então, eu prefiro parar, pensar, estruturar e conversar posteriormente. E, às vezes, isso acontece também até em questões pessoais. Eu estou, às vezes, conversando com alguém da minha família, acontece uma situação, estou só eu e a pessoa, eu poderia partir naquele momento para uma conversa crucial? Poderia. Né? Seguir ali o passo a passo? Poderia. Mas, às vezes, eu acho mais prudente eu me acalmar, porque eu, muitas vezes, não tenho condição de ter essa conversa com a emoção aflorada, porque eu preciso dar uma respirada. Então, num geral, e do que eu vejo, acho que é mais prudente esperar e conversar posteriormente, só que não perdendo muito o timing, né? Acho que isso é bastante importante. Tem um tempo aí para não deixar, tipo, olha, 3 meses atrás aconteceu determinada situação. A pessoa não vai nem lembrar, né? E afora que daí você já criou rusga com a pessoa e aí tudo que ela fizer nesse ínterim, você já vai ter mais umas 200 conversas para ter com ela, porque você vai estar totalmente enviesado por tudo que ela está fazendo, né? Você já está com uma percepção, essa pessoa tá vendo? É sempre assim. Então, aí você comentou, eu falo para a pessoa que a gente vai ter uma conversa sobre determinado assunto, partir do princípio que eu, particularmente, gosto de ser bastante transparente, eu acho que sim. Só tomando cuidado para você não começar a falar sobre o assunto antes de chegar na hora de falar sobre o assunto. Porque, muito provavelmente, você vai pegar uma pessoa muito na defensiva. Então, se você falar, eu queria conversar sobre o que aconteceu, por que aquele dia, aí você já começa a emendar, a pessoa já vai responder e já vai degringolar tudo. Então, muitas vezes eu acho que é interessante a gente até mostrar um pouco de vulnerabilidade nesse momento, porque a vulnerabilidade, ela acaba aproximando as pessoas, né? Então, falar, olha, aquele dia eu acho que não foi legal, eu não me senti muito bem, então, porque eu não estou me sentindo muito bem com aquilo, e eu não estou bem para conversar agora, porque eu preciso me acalmar. Essa é a parte da vulnerabilidade. Eu prefiro conversar com você daqui a 2, 3 dias sobre o fato que aconteceu. Mas, olha, eu realmente estou muito nervosa. Se eu conversar agora, a gente vai partir para um tipo de conversa que não é o que eu quero ter com você. Uma conversa adulta, madura. Então, eu prefiro dar um passinho atrás. A gente pode conversar depois? E aí, conversa. É uma forma. Natália, uma outra questão é assim, tudo que a gente trouxe até agora foi sobre conversas cruciais de situações que aconteceram e que daí, então, eu preciso ter uma conversa crucial posterior para minimizar esses efeitos ou para resolver situações que começaram lá atrás de uma maneira não tão legal e para que, dali para frente, esses indivíduos combinem comportamentos que façam acordos para que não se repita. Mas é possível ter uma conversa crucial sobre algo que não aconteceu efetivamente comigo?
Vou tentar trazer um exemplo. Então, tá bom. Eu identifico que esses cenários ou essas situações eu já vi acontecer com outras pessoas e que não tiveram desdobramentos muito interessantes, e eu não gostaria que acontecesse comigo primeiro, para depois eu ter uma conversa crucial. Eu posso convidar esse colega, esse par, esse gestor, a ter uma conversa crucial sobre o quanto que aquela iminência de uma situação já me traz uma certa ansiedade e o quanto eu desejo que isso não aconteça para a gente ter que ter uma conversa crucial depois? Nós todos, eles somos feitos de histórias que aconteceram com a gente, que fazem com que a gente tenha os nossos conscientes ou inconscientes vieses. Exato. Né? Então, é meio complicado você não ter tido uma situação com uma pessoa e, baseado nas suas experiências anteriores com outras pessoas, trazer isso como viés e vir já meio que, eu não vou falar armado porque vai parecer, vai conotar errado, mas preparado para uma conversa, né? Então, eu só acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, quando a gente vai ter uma conversa que a gente quer que seja transparente, né? Que ela seja fluida, é tentar ao máximo tirar todos os vieses que a gente pode, porque a gente está conversando com uma pessoa que a gente não sabe como ela vai responder, né? Dessa maneira, o que pode acontecer? Pode acontecer de, durante a conversa, você tá falando sobre um assunto que você talvez não esperasse que fosse acontecer alguma coisa, a pessoa acaba se comportando de uma maneira inesperada com você, que acho que é isso que você está falando, e você caia numa conversa crucial, no meio, né, daquele diálogo. Quando isso acontece, das duas, uma. Ou você tem bastante... Não sei se frieza é a palavra, mas você tem bastante consciência do que está acontecendo para falar, não. Então, ó, isso aqui que acabou de acontecer, deixa eu trazer esse fato que acabou de acontecer para trazer a minha percepção sobre o que acabou de acontecer, para daí questionar o que a pessoa, sabe? Aí você quase entra... como tá no multiverso. É quase isso. Ou se vê de várias câmeras. Porque você tem que estar de fora para ter essa habilidade, né? Ou você para e fala, olha, essa conversa foi para um caminho que era... E aí eu volto ao que eu já falei, assim, foi para um caminho que não era o que eu queria, não era o que eu esperava. Agora, vendo a sua reação ao que está acontecendo, eu prefiro, vamos dar uma pausa e a gente conversa daqui a 2, 3 dias sobre o que aconteceu. Então, eu não sei se a gente consegue estar, assim, sempre tão preparado para situações que pegam a gente de surpresa. E esse é o maior problema. É por isso que, muitas vezes, uma conversa que talvez não fosse para ser crucial, ela cai no crucial. Porque bate no nosso emocional e a gente deixa de responder racionalmente e passa a responder... deixa de responder, racionalmente. Não sei se foi isso que eu falei, me perdi. Sim. Deixa de responder racionalmente e passa a responder emocionalmente, instintivamente, né? E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, não sei se a gente consegue, assim, estar preparado para todas as situações, sinceramente. Mas, nesse caso, aí, todas as suas indicações é que a gente não vai nascer preparado. Mas a gente vai começando, tentando 1, 2, até que a gente fique um pouco mais confortável em ter mais conversas cruciais para evitar problemas de fuga ou de embate, de confronto. Você sabe que isso é uma habilidade que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, porque desde que eu me propus a levar isso a sério e tentar praticar, eu ainda falho e erro muitas vezes. Imagina, quem não está tomando essa consciência. O primeiro passo do aprendizado é você sair do inconsciente incompetente e passar para o consciente incompetente, né? Então, eu não sabia que eu não sabia, agora eu sei que eu não sei. Então, esse é um primeiro passo mesmo a ser dado. E aí, você vai falhar algumas vezes. Eu acho que o mais importante é você, quando você falhar, é você ter esse momento de olhar para trás e falar, onde foi que eu errei? Onde foi que eu deveria ter tomado mais a rédea, não ter deixado o meu... Qual foi a frase que aconteceu que virou a chave e a conversa foi para um lado que não era o que eu queria? E eu acho até interessante pontuar uma outra coisa aqui, porque, às vezes, para quem está ouvindo a gente, né, vendo a gente, pode pensar, mas, poxa,
É isso que é complicado, porque, ó, aquela pessoa, você sai da posição de protagonismo e vai para uma posição de vitimismo, né? Em que, não, porque com aquela pessoa é sempre muito difícil de falar, porque aquela pessoa é impossível, ela não entra para conversa, ela só agride ou ela, né? E aí eu costumo dizer que, uma frase que obviamente não é minha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim. A partir do momento... Homem-Aranha, isso, né? A partir do momento em que você tem a consciência, né? Se torna um consciente incompetente, quer dizer, agora você sabe que você não sabe. E depois você passa a ter a consciência competente, que é agora eu sei e agora eu sei como fazer o que eu preciso fazer, né? A partir desse momento, o responsável pela conversa é você. Porque você, de fato, não sabe com quem você está lidando. E talvez a outra pessoa esteja completamente fora desse universo de conhecimento. Ela ainda está lá no inconsciente incompetente. Ela não sabe nem que ela não sabe sobre estar reagindo de uma maneira instintiva. Então, assim, se a outra pessoa não sabe como se comportar e como lidar com uma situação, mas você, de alguma maneira, já tem essa informação e esse conhecimento, o responsável e o protagonista é você. Então, por isso que, voltando ao que eu falava, quando uma conversa sai dos trilhos, você tem que olhar com um olhar de protagonismo, não de vítima, para você mesmo e pensar o que eu poderia ter feito de diferente naquele momento para que a conversa não tivesse chegado onde chegou. É uma posição difícil, mas garanto que quanto mais você fizer isso, mais habilidade você vai ter de ter uma conversa mais fluida, independente de com quem quer que seja. Mas, assim, dizer que eu me tornei muito hábil nisso é mentira. Eu ainda erro bastante e vejo as pessoas errarem. E assim, você quer ver isso dar muito errado? Você quer treinar isso de uma maneira que não é com você mesmo? É só ver qualquer reality show. Qualquer reality show. O que você vir, você vai... E os reality shows, eles são feitos para dar ruim, né? Para provocar a emoção do jeito que vai ter reação em cima de reação. Exato. Então, assim, eles são feitos para isso. Então, pega qualquer reality show que você quiser, assista e fala, olha, aqui a pessoa fez errado, porque aqui ela trouxe o julgamento e a percepção antes de trazer o fato. Você começa a analisar de uma maneira que chega a ser curioso, assim. Dá vontade de dar um pause no reality e falar, gente, vamos tentar uma técnica. É o antimodelo total. É o antimodelo total. Natália, eu tenho que trazer para a questão do quanto a pandemia mudou os nossos hábitos e trouxe essa realidade virtual muito para o nosso dia a dia empresarial. Ok, tinham alguns setores, alguns trabalhos que as pessoas já estavam acostumadas a trabalhar de forma remota, mas agora isso faz muito mais parte do nosso dia a dia. Eu preciso adaptar a minha conversa crucial para esse modelo virtual, porque então eu tenho uma conversa que eu preciso ter com a Natália, mas eu só vou encontrá-la pessoalmente dali 20 dias. E aí tem um tempo que não dá para deixar isso. Como é que eu tenho essa adaptação? Qual é a adaptação para o ambiente virtual? É curioso você trazer essa pergunta, porque a minha tese de TCC da pós-graduação eu acabei fazendo com o tema de gestão à distância. Isso foi pré-pandemia, isso foi em 2019, olha só que curioso, um aninho antes. Você estava antevendo, você estava profetizando situações. E é muito importante essa pergunta que você traz, porque, é claro, sempre que a gente puder, a gente tem que fazer uma conversa dessas ao vivo, mas como você falou, e até o ambiente que eu trabalho, né, com gerentes distritais, com representantes, às vezes um GD tem 8, 9 representantes no campo e é óbvio que ele não vai encontrar com essas pessoas com a frequência que precisaria em casos de conversas difíceis. Eu diria que o principal ponto que o gestor tem que estar, ou, enfim, quem quer que seja o protagonista da conversa tem que estar atento, sinais não verbais. Que quando a gente está no modelo presencial, quando a gente está frente a frente, é muito mais fácil de você perceber comportamentos não verbais. Então, como a pessoa está posicionada, para onde ela está olhando. Às vezes, ela tem um tique nervoso que você pega na hora. Às vezes um balançar de pernas, às vezes um braço fechado, às vezes um olhar que você está vendo que a pessoa está te olhando, mas ela está atravessando você, né?
Claro que isso tudo são percepções, mais uma vez, mas que muitas vezes diz bastante, né? Microexpressões, então, às vezes, quando você está no modelo virtual e você está com câmera, você não pega, ou principalmente no telefone, você não pega as microexpressões. Que às vezes sabe, é um puxadinho aqui, um sorriso que faz... Isso daqui já diz tanta coisa, né? Que bobagem que essa pessoa está falando, por exemplo. Então, você tem que estar muito atento aos sinais não verbais da pessoa. Eu diria que essa é a principal característica, né? Que a gente teria que estar atento. Mas, de resto, quando você vai ter essa conversa de uma maneira virtual, aí você tem que confiar ainda mais no que o outro está te trazendo. E eu acho que uma maneira que pode ajudar bastante, e isso também faz parte da técnica, mas que ajuda muito mais no virtual do que no presencial nesse caso, é você sempre trazer a sua intenção. Porque como você não está presencialmente com a pessoa, você pode acabar passando uma percepção que não é a que você quer, de maneira à distância. Então, colocar na mesa, até às vezes no início da sua conversa, antes de falar dos fatos, a minha intenção com essa conversa é essa e a minha intenção não é essa. E se de alguma maneira, isso já aconteceu comigo, tá, Elis? Se de alguma maneira a gente começa a conversa e vai, né, degringolando, indo para um lado que não é o que você quer, e você percebe que você devia ter feito diferente, como eu falava, né? Olha para o que você está fazendo, você é protagonista, você que tem conhecimento. Eu acho que você tem que estar, vulnerabilidade mais uma vez, você tem que estar muito aberto a voltar alguns passos e falar, olha, desculpa, eu errei. Eu falei de uma maneira que eu não deveria falar aqui com você. A gente pode voltar? Volta, porque a minha intenção é essa, a minha intenção não é essa. Então, acho que é uma outra dica bastante plausível, principalmente para modelo virtual, mas não necessariamente. Isso pode e talvez deva acontecer também de uma maneira presencial. Você trouxe aqui essa questão de treinar a liderança, que tem grande responsabilidade em dar o exemplo, em trazer os modelos que precisam ser repetidos. Mas pode ser que aconteça de um colaborador precisar fazer uma conversa crucial e exercer uma influência ascendente, que é usar essas técnicas para falar com um líder, com um gestor, com um diretor, com alguém que está hierarquicamente acima. Uhum. Tem mais alguma dica quando a situação é essa? Alguma dica extra? É o colaborador que, dentro da situação ali hierárquica, precisa ter uma conversa crucial e que a gente sabe que a questão do poder fazer, de ter ali o cargo, muitas vezes acaba influenciando até em ele ter a segurança psicológica para chegar a ter essa conversa. A probabilidade de não querer se arriscar é muito maior. É muito grande, é verdade. É curioso também você trazer essa pergunta, porque a gente faz esse tipo de casos, a gente desenha casos durante os treinamentos que a gente dá para os gestores, para eles falarem com absolutamente qualquer nível hierárquico. Eu acho que a dica acaba sendo a mesma que eu acabei de passar em relação à intenção. E talvez, se eu pudesse trazer um pontinho a mais, seja não esquecer de demonstrar o respeito à hierarquia acima. O que eu quero dizer com demonstrar o respeito à hierarquia acima? É colocar na mesa mesmo. Olha, a minha intenção de conversar com você é essa daqui. A minha intenção não é ser você, fazer o seu papel, estar no seu lugar. Porque, às vezes, o gestor, e aí, claro, né, existem gestores e gestores. O gestor, ele pode acabar se sentindo ameaçado pela conversa, porque quem é essa pessoa para vir falar como eu devo ou como eu não devo exercer o meu trabalho. Então, a intenção não é essa. Então, deixar isso muito bem colocado na mesa, de que a intenção não é ocupar não o cargo, mas a função da pessoa, ou mudar o estilo de gestão dela, mas a intenção é, sim, falar sobre um fato que aconteceu, porque você não se sentiu bem com esse fato, porque isso te trouxe percepções ruins, e vocês gostariam de, então, chegar a um acordo para que desse certo cada vez mais a relação entre vocês.
Então, acho que trazer isso no início da conversa pode ajudar bastante para desarmar o outro quando esse gestor é um gestor mais modelo anos 80, 90, né? Que a pessoa não era líder, ela era chefe, né? Então, e hoje em dia, infelizmente, a gente ainda tem gestores que trabalham nesse molde, né? Que não é tanto de liderança, mas sim de chefia mesmo. E às vezes você pode estar lidando com essa pessoa que pode se sentir bastante ameaçada pelo que você vai conversar. Então, eu acho que colocar isso na mesa pode facilitar bastante. É óbvio, eu acho que tem um outro fator de escolha as suas brigas, mas isso independe de conversas cruciais, né? Porque às vezes também tem casos em que a pessoa queria falar absolutamente tudo para todo mundo. Então, assim, no meio corporativo, é uma opinião muito pessoal, você tem que acabar escolhendo as brigas que você quer, sabe? O que vale realmente a pena eu discutir, eu colocar isso tudo em jogo, né? Porque você está lidando com uma relação ali de trabalho e não pessoal, que às vezes o amor é incondicional, né? Você vai conversar com a sua mãe, com o seu irmão, é muito mais simples do que conversar com o seu chefe, com um par. Então, acho que teria isso também, colocar um pouco mais em perspectiva as coisas para ver o que vale exatamente eu colocar na mesa e conversar, o que de fato está interferindo na minha carreira, o que de fato está interferindo em eu progredir. E aí, sim, isso vale uma boa conversa. Opinião absolutamente pessoal. Aqui na Bravende, a gente tem um valor que somos corajosos e decididos. Inevitavelmente, alguém que propõe uma conversa crucial é uma pessoa corajosa e decidida. Precisa desenvolver esse valor, essa habilidade. Não tem forma de não ser. Com certeza. Porque você precisa ter bastante coragem para colocar as cartas que você quer colocar na mesa, porque... Mais uma vez o que eu falava no início, é possível sim você ser 100% honesto e transparente e ao mesmo tempo respeitoso. Você só precisa de técnica para isso e uma boa dose de coragem. Uma boa dose de coragem para poder se lançar nessa questão, porque é mais fácil esconder, passar um pano, resolver a situação. E acho que a coragem, só complementando muito rapidamente, a coragem porque quando você se joga para isso, você tem... Acredito que uma boa dose de certeza de que você pode errar no caminho. E acho que a coragem, ela serve para isso, para você se jogar e testar. Porque se você errar, olha, vê o que você fez para tentar numa próxima oportunidade. E sempre existe a possibilidade de pedir desculpa, né? No meio do caminho, depois, quando você reavaliou. Vulnerabilidade é uma característica, uma virtude muito importante para isso também, além da coragem. Natália, nosso tempo chegou ao final. Eita, como passa rápido! E agora, nesse final, a gente faz o momento TID, que é o momento toma e devolve. Vou fazer algumas provocações e pedir que você me responda aí muito rápido, sem preparação, para uma conversa crucial, hein? Olha só, Natália, momento TID, toma e devolve para engolir sapo. Engolir sapo? Isso. Tente ao máximo não fazer isso, vai dar ruim. Repensa o sapo, fatia, faz carpaccio dele... E faz uma conversa crucial. Joga a técnica e vai. Tá. Falar tudo o que pensa. É possível, com respeito ao mesmo tempo. É possível. E, por último, comunicação não violenta. A base disso daqui tudo. Uhum. É impossível você não partir para uma conversa crucial sem comunicação não violenta. Para que você possa ser transparente e respeitoso ao mesmo tempo. Observa, entende os fatos, traz o sentimento que me engatilhou nisso. É isso aí. E depois combina no final, faz chega o questionamento, um acordo. faz esse acordo e todo mundo fica bem. Como é que as pessoas te encontram, Natália? Fácil, é no LinkedIn, muito fácil. Natália Mauro Gianpietro, me encontra facinho no LinkedIn. E a gente pode, inclusive, marcar momentos para continuar essa conversa. Essa conversa que é crucial, crucial para o ambiente corporativo. Acho que você não disse uma coisa que não está no seu LinkedIn. Manda. Tem aí uma volta de licença maternidade, tem a Mari agora na sua vida. Nem me fale, menina, é verdade. Uma outra pessoa retornando, então, mais preparada para conversas cruciais. Olha, que traz tanto aprendizado, né? O maternar é um eterno aprendizado para a gente e é um eterno falhar, né? Olhar para o erro e entender que errou e que isso faz parte, que a gente tem outras oportunidades de acertar. Acho que isso que é importante. Mari vai estar aí para o resto se Deus quiser, para o resto da minha vida. Uhum. E olhar, errar, ver que errou, fazer de novo, tentar acertar.
Isso o maternar ele traz bastante pra gente. Você sabe bem, porque você tem... Tenho 4. 4. Não vamos entrar nessa seara hoje. Então, mas acho que tudo é um aprendizado, né, Elis? A gente tem que se jogar mesmo para as conversas, não esquecer da parte técnica, mas a gente vai errar, vai olhar para trás e a gente vai ter oportunidade de fazer diferente, com certeza. E sempre. até a adolescência dela, você já vai estar bem treinada para ter ótimas conversas cruciais. A adolescência vai ser difícil, vamos lá. Mas aí você já vai estar treinada. E você que está por aí, clica no sininho, se inscreva no canal e pensou em alguém, pensou em alguma situação que precisa ter uma conversa crucial, volta lá no início, assiste de novo, marca no papel e sempre se lembre qual é a sua intenção para essa conversa. Se a intenção for boa, com certeza o final também será, tá bom? Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau.